Olá, meus irmãos, boa noite. Eu estou fazendo esse encontro de hoje gravado. Agora, exatamente neste momento, são 16 horas e 29 minutos. Hoje nós vamos ter um trabalho no Templo Escola de Umbanda Aranauã, motivo pelo qual, e para não deixá-los também sem o nosso encontro semanal de Teologia de Umbanda, eu resolvi gravar a transmissão de hoje. Como vocês podem perceber, aqui no Rio Grande do Sul está bastante frio. Na madrugada de ontem, terça-feira, fez 2 graus negativos e na madrugada de hoje, quarta-feira, portanto, fez 1 grau negativo. Está bastante frio, então motivo pelo qual exige que a gente use bastante roupa, tá bem? Então, dando sequência ao estudo da teologia de Umbanda e relembrando de que nós estamos trabalhando agora nesse instante, nesse momento do nosso curso, com as linhas de trabalho, hoje no encontro 20 nós vamos estudar, dentro ainda desse contexto das linhas de trabalho na Umbanda, as crianças espirituais, linha fundamental e que integra a base das linhas de trabalho na Umbanda, e também a linha de marinheiros. Esse assunto vai ser tratado pela minha esposa, a mãe Carmela, que ela tem bastante afinidade, ela gosta desse tema, tanto a questão relativa às crianças espirituais como também os marinheiros, tá bem? Então eu vou retransmitir para vocês, porque o tema ainda está atual, um curso que foi ministrado no ano passado, se não me falha a memória, em outubro do ano passado, que corresponde a um módulo, na verdade, dentro de um curso maior que a gente dava, que trata exatamente desse tema. Então eu vou retransmitir para vocês, tá? Eu não vou estar ao vivo, mas vocês podem deixar os seus comentários, vocês podem deixar suas perguntas, se eventualmente tiver alguma dúvida a esse respeito, que tão logo eu retorne dos trabalhos lá no templo, eu me dedicarei a fazer isso, tá bom? Então, bons estudos para vocês aí e nos vemos de novo em seguida, tá bom? O vídeo vai ficar disponível depois para assistir de novo para outros irmãos que não puderem assistir hoje à noite, lá no YouTube, e também eu vou colar aqui no grupo do Facebook, tá bom? Então, um abraço, agora boa tarde e depois boa noite para vocês. Vamos lá, vou transmitir o assunto. Um abraço, tchau, tchau. Ficou estranho aqui. Só me passa o meu celular. Aí. Bom, então vamos começar falando da linha das crianças, da Umbanda. É bem estranho falar para uma câmera, porque a gente enxerga só nós aqui, mas a gente vai tentar falar um pouquinho sobre o tripé fundamental da Umbanda, que é feita dos pretos velhos, caboclo e as crianças. O Adriano já falou anteriormente, então, sobre os caboclos e pretos velhos. E eu vou falar sobre as crianças, conhecidas como ibejadas, erês. O que é essa linha? Essa linha em si, ela é um mistério, tá? A gente não tem muitas informações sobre esta linha, apenas algumas que o pai Rubens passou e alguns outros sacerdotes também que a gente tem contato e nos passa algumas informações sobre essa linha. A linha das crianças é uma linha formada por encantados. O que são esses encantados? São seres que estão em outra dimensão, uma dimensão anterior à nossa, que é chamada da dimensão dos encantados. A maioria dos erês que incorporam em nós, eles nunca encarnaram. Pouquíssimos erês tiveram essa possibilidade de encarnar na nossa natureza humana e estabelecer um aprendizado vivo sobre o que é o ser humano. Eles nos veem como irmãos mais velhos. Por quê? Porque eles estão numa linha de evolução anterior, como eu falei. Então, eles estão nos olhando e nos observando e aprendendo conosco.
esse aprendizado que eles têm com relação a nós vai ajudar eles a evoluírem e irem para um outro plano de evolução que não necessariamente a nossa humana. Eles podem ir para qualquer outra dimensão depois da maturação que eles têm nesse reino. O arquétipo das crianças, ele é muito semelhante ao que a gente tem como criança. Por que eles vêm assim? Porque eles gostam de mostrar para nós o que a gente vai perdendo no decorrer dos anos. Que a gente vai perdendo muitas vezes aquela inocência, aquela alegria, aquela sinceridade, aquele amor, e vamos preenchendo com coisas mais humanas e nos distanciando daquela ingenuidade toda. Então, o orixá que rege essa linha é o Xumaré. O Xumaré é responsável pela renovação. Ele renova tudo e a todos na vida. Então, quando a gente passa por uma mudança, nós estamos sob a influência desse orixá. O que as crianças vêm trazer para nós? A alegria, o desprendimento pelas coisas, a pureza. Elas dão consulta, como outras entidades, claro, de uma forma mais simples, e fazem as suas magias, dão os seus conselhos também, porque apesar deles estarem numa dimensão encantada, eles frequentam o que eles chamam de escolinha. Nessa escolinha, eles aprendem sobre como trabalhar na Umbanda e aprendem sobre nós. Então, quando eles incorporam na gente, eles já nos conhecem, sabem como funciona o nosso mundo, nos acompanham durante séculos a nossa evolução humana, e eles sabem exatamente para que serve cada coisa. Eles não são seres burros. Eles são seres numa fase de amadurecimento diferente da nossa, porque eles têm sentimentos diferentes dos nossos, né? Eles têm sentimentos mais puros do que nós humanos. Então, não significa que eles não tenham discernimento sobre as coisas, mas para eles as coisas funcionam de uma forma mais objetiva. Se chega um consulente na frente deles, triste, magoada, eles vão dizer o que falta na vida dessa pessoa de uma forma simples. Vai dizer assim: tia, você precisa se amar, tia, você precisa acordar e ver a vida de uma outra forma. É assim que eles falam, né? Diferentemente de um preto velho. Preto velho vai consolar, vai dizer que existe um dia após outro, que você tem que encarar a vida de uma forma diferente. Não, uma criança não, ela vai dizer o seu problema real. Outra coisa importante dessa linha que eu acho fascinante é que a criança que o médium incorpora reflete muito do que ele é por dentro também, né? Reflete como ele age dentro de si, a criança que ele tem dentro de si. Então é bom para quem já incorpora a criança observar como é o seu herê. O seu herê tem muito a dizer sobre como você é. E os herês têm personalidades diferentes, incorporam de maneiras diferentes em cada médium. Existem herês mais extrovertidos, existem herês mais introvertidos. Isso vai depender do orixá e do elemento com que eles trabalham. Por exemplo, uma criança que trabalha na linha de Paiomolu, de Paiobaloaê, que é uma coisa mais terra, ela é uma criança mais quieta, mais centrada, mais focada. Se é uma criança que recebe elementos do ar, que está sob regência de mãe Ansã, vai ser uma criança muito mais alegre, muito mais extrovertida, mais expansiva. Se é uma criança muito chorona, normalmente está associado a mãe Oxum, mãe Iemanjá, ela é muito sentimental. Então, tudo isso você vai poder analisar conhecendo a linha de trabalho e conhecendo esse mistério criança também. O que mais eu posso dizer sobre as crianças? A mente delas não é adormecida, como eu falei, tá? Elas passam por um processo de maturidade diferente de nós. Muita gente diz que as crianças são pessoas que
morreram quando crianças. Não, não é assim que funciona. Por quê? Porque se fossem formados de espíritos humanos que morreram quando crianças, a nossa mente quando é criança, ela é muito diferente, né? Precisa ser um espírito mais elevado, mais preparado para vir incorporar dentro da linha das crianças. Bom, sobre os elementos de trabalho delas. Muitas crianças trabalham com bichinhos de pelúcia, balões, apitos. Todos esses elementos que elas trazem são formas delas trabalharem aspectos diferentes dentro do terreiro. Por exemplo, quando uma criança utiliza o apito, e o apito é um instrumento de trabalho dela, esse apito vai emitir sons que aos nossos ouvidos podem não ser tão agradáveis de ouvir, mas elas estão fazendo com que cargas negativas, espíritos negativos, possam ser limpos, possam receber o amparo necessário dentro do terreiro. O doce consumido pela criança, na verdade, não é só porque criança gosta de doce. O doce consumido pela criança faz uma limpeza, um equilíbrio energético dentro do corpo do médium, porque não adianta você incorporar qualquer guia se o guia não puder te ajudar. Então, a primeira coisa, quando a criança faz uso do seu doce, é para quê? Para equilibrar o seu médium, para trazer energias positivas para o seu médium, para trazer energia para o seu médium trabalhar, porque cada linha de trabalho consome alguma coisa de dentro do organismo do médium. E a linha das crianças consome alto índice de energia, ou seja, teoricamente glicose. A glicose é que dá energia ao nosso corpo. Então, eles consomem a glicose para amparar o corpo do médium depois de desincorporar, bem como estimular e gerar energia. E essa energia, além de ser interna, vai ser externa, porque no momento que eles estão consumindo esses doces, nós não enxergamos, mas existe todo um trabalho eletromagnético que está sendo feito e pessoas estão sendo envolvidas por esse magnetismo todo que eles fazem. Então, quando eles oferecem uma bala, um doce, eles estão, na verdade, trabalhando o equilíbrio interno da pessoa da qual eles estão oferecendo, seja com refrigerante, seja com bala. A maioria das crianças come bala, algumas por personalidade própria, têm preferências diferentes. Umas tomam mais água de bolinhas, que é o refrigerante, outras gostam mais de bala, outras gostam mais de outros elementos doces, docinhos, enfim, isso depende, como eu falei, cada guia tem a sua personalidade própria, apesar de trabalhar numa linha. Para você descobrir um pouco mais sobre as crianças, no caso, quem já é médium incorpora a criança, é prestar atenção no nome dessa criança. Por exemplo, Coquinho, né? O nome Coquinho equivale a coco, né? Aí você tem que descobrir qual orixá que trabalha com o coco, né? Nós temos Pai Omolu, que é o orixá que tem como coco o seu elemento. Então, muito provavelmente, esse herê vai ser de Omolu. Pedrinha. Pai Xangô é o orixá referente ao elemento das pedras. Então, pode muito provável que o herê seja, então, regido por Pai Xangô. Mariazinha, Pedrinho, são nomes ocultos. Por si só, a gente não tem como dizer qual é o elemento de trabalho dele e qual é o orixá que o ampara para os trabalhos. Aí você tem que ver se ele dá mais alguma informação para você. Por exemplo, Mariazinha das Cachoeiras, Mariazinha dos Ventos, Mariazinha das Matas, Pedrinho dos Lagos. Então, com o tempo, você vai descobrindo quem é e como trabalha a sua criança. Ou as crianças que são incorporadas por outros médiuns do qual você participa do centro. O exemplo da tua Maria.
Não, acho que não. Eu acho que basicamente é isso sobre a linha dos erês. É uma linha fascinante, uma linha, um mistério entre si. Outro ponto importante, os erês não costumam riscar o seu ponto, tá? Não é uma linha que risque ponto, que chegue no terreiro, dê o seu nome, o seu orixá regente, enfim. Se eles fizerem isso, vai ser de uma forma um pouco mais misteriosa. Como eu falei, vocês têm que prestar muito mais atenção nos sinais que eles dão, o comportamento que eles têm, como que eles atendem, tudo isso vai ajudar vocês a descobrirem os mistérios que envolvem os seus erês. Sobre os marinheiros, não sei se tem pergunta, acho que não, né? Os marinheiros é uma linha transitória da Umbanda, tá? Ele tá no mesmo patamar de boiadeiros e baianos. São de espíritos que viveram do mar, pelo mar ou para o mar. Não necessariamente todos os marinheiros que incorporam em seus médiums foram marinheiros, mas eles tiveram alguma relação com o mar. Como nós estamos falando de mar, o orixá que dá amparo e sustentação à linha dos marinheiros é Mãe Iemanjá. Por ser água, normalmente é um magnetismo um pouco mais denso de se trabalhar, né? Como boiadeiro e baiano, né? Se você incorpora, você vê a diferença entre incorporar um preto velho e um marinheiro, né? O preto velho tem um magnetismo diferente, menos denso do que o marinheiro, mas o marinheiro é tão quão importante quanto o preto velho. Todos eles, todas as suas linhas têm um trabalho especial e diferente, e nós precisamos desenvolver todas essas linhas, porque além de nos dar amparo e sustentação, os nossos guias, eles nos ensinam muito. A gente aprende muito com o mistério ancião do preto velho, com a paciência, com a calma, com a tranquilidade com que eles falam sobre as coisas. E com o marinheiro você aprende a ter equilíbrio e aprender a fazer do limão uma limonada. É bem assim que é trabalhar com eles. Se você faz alguma coisa errada, por exemplo, o marinheiro vai chegar para você e dizer assim: bom, você fez a coisa errada, agora você trate de consertar de alguma forma, né? Eu te dou todo amparo, te dou todo carinho, mas resolva. Resolva porque você sabe que tá errado. Marinheiro é assim, né? Ele é o amigo de todas as horas, é o parceiro de todas as horas, e ele te fala francamente, sem rodeios, como por exemplo um preto velho, né, que é muito mais carinhoso de dizer. Não, o marinheiro ele não é estúpido, mas ele diz: olha, é assim, 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 precisa fazer isso, né? Marinheiro é excelente para trabalhar com corrente em desenvolvimento mediúnico. Por quê? Porque ele descarrega os acúmulos energéticos e faz o equilíbrio emocional e mental, né? Quando você vai incorporar um marinheiro, o seu magnetismo ondulado, provocado por essa energia densa de Mãe Iemanjá, provoca interiormente dentro do médico todo um reequilíbrio energético e emocional, e só depois de fazer isso, você consegue trabalhar com a linha do marinheiro. Por quê? Porque o marinheiro, além de te trazer o desafio da incorporação, ele te traz o desafio de você gerar em si algo bom para passar para os outros. Por que eu digo que é um desafio a incorporação de marinheiro? Quando o marinheiro vem até o seu médium, no processo de incorporação, da conexão entre os chakras, ele provoca uma instabilidade. Essa instabilidade é provocada porque nós estamos no magnetismo terrestre e eles estão no magnetismo do ar. Significa que o magnetismo dele vai fazendo assim, e o nosso é muito mais terra, ele puxa mais. O que acontece? Quando eles incorporam nos seus médiums, os médiums começam a cambalear e a dançar, como se estivessem bêbados.
Isso não significa que o marinheiro veio bêbado para fazer atendimento. Significa que, devido a essa energia ondulada, provocada por uma linha que é do mar, que é da água, faz com que o médium tenha que se adaptar, bem como ele a nós. Então, ele provoca essa variação aqui, né? E assim como as crianças se utilizam dos doces para compor a nossa perda de energia, os marinheiros também vão solicitar normalmente uma bebida de álcool para ajudar no processo dessa dança que eles têm, né? Normalmente é cachaça, rum, bem pouquinho, não é muita coisa que eles pedem, uns golezinhos, e é principalmente no início do desenvolvimento do médium, até se acoplar e você começar a entender o que é a incorporação deles, começar a entender o porquê das ondulações. Então, esse álcool vai provocar dentro do organismo uma queima energética também, diferente da criança que provoca a glicose. A queima energética provocada pela incorporação de marinheiros está mais associada aos aminoácidos que existem no nosso organismo, né? Depois disso, eles ficam tranquilos. Claro, eles fazem aquele movimento, mas é bem mais tranquilo. E o quanto mais você incorporar marinheiros, mais tranquilo é essa forma de incorporação. Mas a sensação que você tem quando incorpora o marinheiro é de que tá tudo que nem num barco. Você está dentro do barco e você tem que tentar se segurar para não cair para um dos lados. A sensação é exatamente essa. Como são sustentados pela linha de Iemanjá, que é o orixá da geração, da criação, né? Tudo que eles falam tentam gerar coisas positivas, né? Eles valorizam muito a questão da origem da vida, gostam de brincar. Eu chamo eles meio de fanfarrões, assim, porque eles têm uma maneira mais positiva de ver as coisas e de brincar com as coisas. É como eu disse, do limão você faz uma limonada. Para eles é uma visão assim. E é isso que eles ensinam para as pessoas. E são maravilhosos para reequilíbrio energético, para equilíbrio emocional e físico. Acho que não tem linha melhor para se trabalhar. Porque quando você incorpora e depois que vocês desincorporam eles, é uma mudança incrível, principalmente na parte energética. Você se sente muito diferente do que você entrou. E isso que é o mais legal dos guias, porque eles sempre procuram fazer com que você evolua também, assim como eles precisam, né? Sempre evoluir, nós também estamos evoluindo de uma forma diferente. Exemplos de marinheiros, né? Por exemplo, Sete Mares, Zé dos Mares. Eles também, né? Apesar de serem sustentados por Mãe Iemanjá, eles vão ter seu orixá sustentador de trabalho, né? Que pode ser Xangô, enfim, pode ser qualquer orixá, não necessariamente tem que ser de Iemanjá. A gente encontra muito marinheiro de Oxum, de Nanã. Então, todos eles vão fazer a sua revelação pelo nome ou pelo ponto riscado, ou das duas formas. Como o Adriano já explicou, todos os guias, eles mostram sinais, né? Seja pelo ponto riscado, seja pela questão de falar quem ele é, eles têm que mostrar o tipo de trabalho deles. Basicamente é isso sobre Herê Marinheiro. São duas linhas diferentes, né? Herê mostra mais a inocência, mais a pureza. E os marinheiros vão trazer você a gerar coisas positivas na sua vida através de uma reforma interior.
Agora eu vou ter que chamar o Adriano de novo pra sentar aqui.